Boa tarde, gente, tudo bem? Professor Vinícius aqui, tá? Infelizmente, as nossas aulas presenciais foram paralisadas por conta da pandemia, tá? E para que vocês não tenham maiores prejuízos, nós resolvemos ministrar as aulas de forma online, né? É uma maneira nova de ministrar aulas, tanto para a gente, professor, quanto para vocês, alunos. Portanto, podem ocorrer erros, né? Podem ocorrer falhas, mas no decorrer das aulas nós vamos sanando essas falhas, porque a gente vai se acostumando mais com esse processo, tá? Vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje, eu preferi fazer um resumo do que a gente havia visto até o momento em que as aulas foram paralisadas, né? Até porque vocês já estão há algum tempo fora da sala de aula, né? Então, nada melhor do que recapitular aquilo que a gente viu até o momento das paralisações, tá? Eu vou trazer aqui um slide para vocês, tá? Guardem só um momento. Só um momento, gente, está abrindo. Certo, gente, vamos lá. A dinâmica da população mundial, certo? A população mundial, vou deixar meu vídeo aqui, colocar para cá. A população mundial e o seu crescimento, né? Durante a maior parte da história da humanidade, a população mundial cresceu em ritmo lento. Esse cenário ele é explicado pelo fator de que, embora as taxas de natalidade fossem elevadas, também eram elevadas as taxas de mortalidade, resultando em baixas taxas de crescimento natural. Ou seja, a população mundial, durante boa parte da história, ela cresceu de forma lenta. Por quê? Né? Porque as taxas de natalidade, por mais que fossem elevadas, né, por mais que nascesse muita gente, as taxas de mortalidade também eram altas, né? Então, na mesma maneira, na mesma linha que cresciam, também morriam pessoas. Então, por isso, o crescimento ele ficou lento em uma parte da história, né? Como você pode observar, no gráfico abaixo. Gente, perdão, não coloquei o gráfico, tá? Aqui no slide. Mas no gráfico ele mostra que a marca de 1 bilhão de habitantes foi atingida somente no século XIX. Desde então, a população mundial tem se mantido em acelerado ritmo de crescimento e já ultrapassou a marca dos 7 bilhões de habitantes no início do século XXI. Ou seja, nós já atingimos, desde o início do século XXI, a marca de 7 bilhões de habitantes no mundo, né? Para compreender o motivo desse vertiginoso crescimento populacional, é necessário analisar as mudanças que ocorreram entre os diferentes grupos humanos ao longo do tempo, né? Então, vamos lá. Do ano 1 ao ano 1700, a população mundial ela cresceu de forma gradual, né? Em média, 12% a cada século, né? Mas a expansão ela não foi contínua, tiveram interrupções, houveram períodos de queda, né? E quando houveram esses períodos de queda? Houveram períodos de queda quando o número de pessoas era superior a quê? As reservas alimentícias e as doenças dizimavam a população, né? No ano 1700, a taxa de mortalidade começou a cair, somente a partir do ano 1700, né? E a população mundial começou a crescer de 30% a 50% no século XVIII e 80% no século XIX e, pasmem, chegou à marca de 280% no século XX, tá?
Próximo slide. Entre o século... Ficou errado aqui. Entre o século XVIII, o crescimento populacional apresentou um ritmo lento em função das altas taxas de mortalidade. As principais causas eram as doenças epidemias, perdão, faltou o acento. Fome e guerras, que faziam que a expectativa de vida da população mundial fosse inferior a 40 anos. Ou seja, no século XVIII, o crescimento da população apresentou um ritmo lento, né? Por que um ritmo lento? Porque as doenças, né, as epidemias, a fome, a guerra, elas faziam que a expectativa de vida fosse inferior a 40 anos de idade, né? Do ano 1800 ao ano 1960, né, a coisa começou a mudar. Por conta das descobertas e dos avanços tecnológicos, né, aumentaram gradualmente as melhorias no saneamento básico, nos serviços de saúde pública, a preocupação, por exemplo, com a esterilização dos ambientes de cirurgia, a intervenção da anestesia, né? Até então não existia anestesia, e o desenvolvimento de antibióticos e vacinas contra as doenças, né? Entre outros fatores que reduziram essa taxa de mortalidade, tá? E elevaram a expectativa de vida da população. Desde 1960, né, as melhorias sanitárias no serviço de saúde em países pouco desenvolvidos houveram, né, melhorias. A população mundial ela se encontra distribuída de forma desigual, né? Ela cresceu muito, né? E ela encontra-se distribuída de forma desigual. Em alguns continentes nós encontramos uma superpopulação, em outros uma população bem pequena, né? Em continentes pequenos nós encontramos uma população enorme. Já em alguns continentes enormes, nós vemos uma população pequena, né? Por todos os continentes da Terra, com exceção da Antártida, ou seja, o único continente que não é povoado, né, é a Antártida. Esse cenário ele é resultado de inúmeras migrações que ocorreram em diferentes momentos históricos, né? A dispersão da espécie humana entre o século XIX e o século XX, né, ela aconteceu de forma bagunçada, né? Os seres humanos, tem uma hipótese que eles surgiram na África, né? Eram negadas essas hipóteses, mas atualmente estudos mostram que a análise do DNA humano comprova que os seres humanos surgiram sim na África há cerca de 200 mil anos, né? E de lá eles começaram a migrar para os outros continentes, em busca de reservas alimentícias, né? Em busca de explorar novos ambientes, enfim. Atualmente, como a gente já falou no início, há mais de 7 bilhões de habitantes no nosso planeta, né? E eles estão distribuídos por quase todas as regiões da Terra, né? Como a gente falou também agora há pouco. Na atualidade, o continente que apresenta a maior população é o continente asiático, com 4,5 bilhões de habitantes, né? E nesses apenas 2 países, a China e a Índia, respondem por grande parte do total, né? Em 2018, a população da China ela foi estimada em aproximadamente 1,4 bilhões de habitantes, né? Enquanto a população indiana foi estimada em 1,3 bilhões de habitantes. A Índia ela pode ultrapassar a China e se tornar o país mais populoso do mundo nas próximas décadas. Tanto que quando a gente vê fotos, vídeos, alguma representação, alguma reportagem lá na Índia, a gente vê as ruas lotadas, muita gente, pouco espaço, porque
é pouco espaço para muita gente, né? Entretanto, a população total ou absoluta não é o único dado importante quando se necessita conhecer aspectos demográficos, né? Pois essa população pode estar espalhada por uma área mais ou menos extensa, é o que a gente acabou de falar, citou o exemplo da Índia. Por causa disso, devemos sempre considerar a densidade demográfica, isto é, a relação entre a população e a superfície do território, né? Para sabermos qual a densidade demográfica de uma área, basta dividir o número total de habitantes de um país ou região pela área do seu território. Ou seja, o que é a densidade demográfica? Quantas pessoas tem comparado com a superfície, comparado com o território em que elas vivem, né? E encerramos, tá, gente, a aula de hoje. Me perdoe pelos erros no slide, né? Nós temos alguns erros aí no slide, tá? Mas esses erros, como eu falei, as falhas elas serão sanadas, tá? Agora, dúvidas sobre a atividade, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a aula, vocês vão lá no grupo e me perguntam que eu vou estar disponível para respondê-las, tá bom? Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Me desculpem mais uma vez pelos erros, mas a gente está se adaptando, tá?